29 minutos faltando para o meio-dia, estamos de volta com o Bianca News, edição desta segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. E eu estou recebendo aqui a presidente do Legislativo de Umuarama, a vereadora Maria Ornelas, do Podemos, que agora, no fim deste ano, encerra o seu mandato como presidente, né? Aliás, a mesa diretora do biênio 2016-2018, que teve também como vice-presidente o agora eleito presidente Noel do Pão, no último sábado, a vereadora Ana Novaes, que também fez parte da mesa diretora como a primeira secretária, o Ronaldo Cardoso, que também estava nessa composição agora, que encerra os trabalhos no fim deste ano, como segundo secretário. Presidente, que vem fazer uma prestação de contas deste último ano, dos 2 anos em que esteve à frente do Legislativo, o trabalho que realizou na presidência, né? Foi eleita na época pelo PTN, fez 999 votos, hoje Podemos, porque o partido mudou, reconfigurou, mudou de nome também, fazia parte do grupo que compôs o projeto que elegeu o prefeito Celso Pozzobon, já tinha sido vereadora em Autônia, né, sua cidade natal, é professora de português, e assim como a vereadora Ana Novaes, a eleição delas é muito representativa porque o Umuarama havia passado muito tempo sem eleger nenhuma mulher. E aí, nesta eleição de 2016, 2 mulheres são eleitas e a vereadora Maria Ornelas assume o comando da casa, rompendo, inclusive, com a chamada Era Nelly e torna-se a primeira mulher presidente do Legislativo de Umuarama. Honrado pela sua presença aqui, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, presidente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. E nesse período, agora já de quase que transição da mesa diretora para o novo presidente eleito. Antes da gente falar um pouquinho da prestação de contas e disso, quando eu relatava aqui um pouco do seu histórico, do processo eleitoral, não passa um filme na cabeça de vez em quando? Com certeza. A gente vai acumulando aqui as experiências, vai aprendendo com elas e realmente é uma vida toda, né? Então, 3 filhos, agora já vovó, 33 anos de trabalho no magistério, que também ocupei lá cargo de direção de escola e equipe pedagógica, toda essa experiência que fui adquirindo na política e chegar nesse momento de presidente da Câmara de Umuarama, a primeira mulher a presidir a Câmara, uma população de mais de 110 mil habitantes. Então foi importante o acumular dessas experiências para poder, nesse momento, dar o melhor de mim para fazer o trabalho. Digo que fiz o melhor que eu pude nas condições que eu tinha e avalio como positivo o nosso trabalho. Quero registrar aqui a presença da assessora também, a Cristiane Jacinto, que está conosco aqui no estúdio. É claro que a gente sempre fala da figura pública, da presidente da Câmara, mas tem uma mulher, né, que é mãe, que é esposa, como a senhora dizia aí, e aliás, como se exige, como a nossa sociedade exige tanto das mulheres, né, porque quando a mulher tem que não provar, mas sempre realmente está ali na berlina. Presidente, para a gente começar aqui, eu sei que na semana passada, na quarta-feira, foi feita lá uma prestação de contas da Câmara de Vereadores, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco quais são os números, o que foi apresentado, houve economia, não houve, como é que foi? Então, essa questão que você mencionou antes, gostaria até de dizer, essa questão da presença da mulher, Rodrigo, eu sempre ressalto isso porque a mulher está presente em todos os setores da sociedade, mas na política é um espaço extremamente, né, ocupado por homens. Então a presença da mulher é sempre muito fiscalizada e um homem pode errar, mas a mulher se cobra muito mais dela se cometer erros nesse setor. Então foi um período importante em que a gente cuidou para fazer um bom trabalho, inclusive para abrir porta para que outras mulheres pudessem não só ingressar no legislativo, mas de poder assumir cargos como esse que eu assumi de presidente da Câmara. Então, procurei fazer bem o meu trabalho, considerando também essa responsabilidade. E, a depender disso, deixamos as portas abertas para que as demais mulheres possam assumir os cargos no Legislativo, na Presidência e no Executivo também. É um belo exemplo, não tenha dúvida disso. Com relação à questão da prestação de contas, a parte financeira, nós estamos fechando agora as contas, porque vamos fazer essa semana o pagamento também dos salários, dos servidores e dos vereadores, mas queremos fechar as contas
com uma economia de mais de 4 milhões, bem próximo de 4 milhões e 500 mil reais. Então procuramos economizar o máximo dinheiro público para que ele seja empregado no nosso município para atendimento da saúde, da educação, da infraestrutura que precisa tanto, e a segurança, e investimentos para gerar mais empregos, que é o que nós precisamos. Então, na parte financeira, tivemos essa preocupação de economizar, para que seja feito o que precisa ser feito, porque é o Poder Legislativo e atende mais de 110 mil habitantes, mas que seja feito com critério. E foi isso que a gente fez, tudo através de licitação, comprando por lote para comprar mais barato aquilo que precisa, economizando com diminuição de cargos, diminuição de chefias, diárias, cursos fora do município, economize com manutenção dos carros, combustível, e em tudo que pudemos fizemos cortes. E agora já tivemos o compromisso do presidente eleito de que vai procurar ao máximo manter também essa economia, fazer o que precisa, mas manter a economia para que o dinheiro seja bem aplicado. Mas também tivemos, né, a questão legislativa, que são os números de proposições, projetos, requerimentos, fizemos bem. A questão da divulgação de todo o trabalho que fizemos, investimos muito na transparência das reuniões de comissões, das sessões e de todo o produto daquilo que a gente produziu, da divulgação dos nossos projetos e das leis que foram votadas, aprovadas ou não. A senhora fala em 4 milhões, é o valor total dos 2 anos ou só desse último ano agora? É o valor só desse ano. O ano passado nós fizemos uma economia de 4.263 mil reais. Esse ano fizemos uma economia ainda maior que a do ano passado. Então, se nós juntarmos, chegamos bem próximo de 9 milhões para os 2 anos. Geralmente, como tem sido feito, ou nas vezes anteriores foi feito, pelos vereadores, os vereadores sugeriram ao Executivo para onde gostariam que esse recurso economizado fosse direcionado. Desta vez foi feito da mesma forma ou não? Então, o ano passado nós fizemos a devolução mês a mês, e a cada mês a gente dava essa sugestão para o Executivo. Esse ano, o Tribunal de Contas orientou que fizesse a devolução apenas no final do ano. Então, esse ano foi agora no final do ano é que vamos fazer a devolução do dinheiro que está nas contas da Câmara. O dinheiro fica, é aplicado, ele rende juros, a cada mês se devolve o juro, e fica só o capital. E agora, no final do ano, é que fazemos a devolução do capital todo para a Prefeitura. Temos já feito sugestões para o prefeito de aplicação do recurso. Mas você sabe que é só sugestão, não podemos impor que ele aplique nisso ou naquilo. Mas tem um compromisso dele conosco de que o recurso será aplicado. Já havia essa indicação ano passado, não foi feito, que esse ano a prioridade da aplicação do recurso seja na reforma das escolas, dos CMEs e ampliação para atender as crianças, principalmente, que estão fora dos CMEs. Já tem um compromisso do prefeito nesse sentido, de que vai, em 2019, fazer as melhorias e ampliação dos centros de educação infantil e das escolas de ensino fundamental do município. Seria construir mais salas de aula, é isso? Ampliar as salas onde precisa, mas reformar as salas que precisam também. Nós temos salas paradas porque dependem de reforma. Então, que a aplicação seja um investimento particularmente nas escolas. Mas isso não abre vagas nesse momento, né? Quer dizer, só lá depois em 2019. Só para frente. Depois de 2019. Mas com relação à questão das vagas, nós aprovamos uma lei que teve uma discussão ampla com toda a sociedade para que, até que ele amplie o atendimento na rede municipal, ele contrate na rede particular as vagas que ele precisa. E eu vou ficar muito atenta para isso. Não quero ouvir dizer que não temos vagas e que não foi usada a lei que está aprovada, sancionada, e que ele não faça a contratação na rede particular. O que nós não podemos é deixar as crianças sem escola, porque agora tem a lei que lhe autoriza isso. Foi aprovado também na Câmara a lei da fila única, que disciplinava as vagas para a gente saber onde é que estão as crianças, que não houvesse vagas requeridas para a mesma criança em
escolas. Então foi aprovada a lei, uma lei que era da autoria da vereadora, foi da autoria da vereadora Ana Novaes, está aprovado. Agora foi aplicada a lei para a organização da fila. Isso não gera a vaga. A vaga depende agora dele ou criar a vaga na rede pública, ampliando, arrumando, criando mais vagas ali, se é que consegue, eu acho que não consegue, mas que ele contrate na rede particular as vagas que ele não tem, porque 2 anos não conseguimos ampliar as vagas que agora contrata na rede particular. As escolas, inclusive, algumas já manifestaram por conta da aprovação do projeto, nós fizemos um levantamento na época, nós conseguimos cobrir quase 100% da necessidade. Quer dizer, essa compra dessas vagas precisa ser feita agora em 2019, é isso? Nenhuma criança pode ficar fora da creche. Precisa ser feita agora em janeiro. Então ele contrata da escola a vaga e não sai caro, Rodrigo, em relação à despesa que ele teria na rede municipal. Ele pode fazer a contratação e ainda gera economia para o município. Isso é uma notícia importante, então os pais podem ficar tranquilos que todos terão acesso à creche, à vaga. Se houver o cumprimento da lei. A lei está feita, aprovada, ele tem respaldo legal para fazer. Mas isso depende de uma ação da secretaria e eu desejo sinceramente que seja cumprida a lei e que ele faça essa contratação. Esse foi um avanço da senhora enquanto presidente, ou presidindo a Câmara de Vereadores. Quais outros avanços que a senhora pode destacar para a gente com relação não só à economia, mas número de projetos, indicações, enfim, que foram votados? Que mais que o Legislativo avançou nesses 2 anos? Rodrigo, nós estivemos, nesse sentido, sempre do lado da administração, não digo eu como presidente, mas toda a Câmara, liberando aquilo que precisava para que o prefeito pudesse tomar as medidas. Então, nós aprovamos, com relação ao Prodeu, pensando na geração de emprego, no investimento no município. Nós aprovamos o que precisava em relação à questão da saúde, para que diminuísse as filas, que nós tínhamos um represamento de consultas, liberamos o recurso que precisava para todas as ações da saúde, de compra, de contratação, de mais médicos, mais profissionais. Então, onde que o Legislativo atuou? Atuou atendendo aquilo que precisava de liberação de recurso, de ampliação, de contratação, para que ele pudesse atender bem a saúde também. Fizemos isso em relação à educação, fizemos isso em relação à questão da infraestrutura, da segurança. Então, onde é que o Legislativo atuou? Quando viu a necessidade, viu a solicitação do Executivo e liberou recurso, inclusive aprovando os orçamentos para que ele trabalhasse. Inclusive evitamos de mexer no orçamento para não dizer, olha, eu ia fazer e vocês podaram lá com emendas que me prejudicou o orçamento. Então, aprovamos o orçamento do ano passado para esse ano e o desse ano que é para a execução do ano que vem. Então, o Legislativo foi parceiro da administração naquilo que a administração precisou. Em quase todos os projetos, foram poucos os projetos que foram rejeitados, dando autorização para que ele pudesse executar da maneira que ele queria, como ele planejou ele poder executar. Fiscalizamos, acompanhamos, discutimos, pedimos esclarecimento, mas demos o respaldo que precisava. E isso é importante. Por quê? Porque nós tínhamos sempre um olhar de como é que atendia a população quando estávamos analisando os projetos. Você sabe que sempre tem críticas de um e de outro, né? A população fala, não são parceiros da população, não nos representam. Não, com certeza, procuramos fazer o nosso papel de representar bem a população, sempre vendo a necessidade. Quando entendíamos que não era bom para a população, aí sim foi rejeitado o projeto, se era o caso. E fiscalizamos também. Claro que não acontecem as coisas na velocidade que a gente gostaria. Também a própria população se divide, um é contra, é a favor, mas nós tivemos sempre bom senso. Sempre nos reunimos, sempre conversamos, estudamos os projetos, buscamos análise, fizemos emenda quando precisou. Então eu acho que é aí que o Executivo pode contar com o Legislativo e é aí que o Legislativo faz o seu papel.
Agora, 14 minutos faltando para o meio-dia, estou conversando com a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Maria Ornelas, que deixa o comando da casa agora no final, aliás, já está em época de transição com o presidente eleito lá. Nesse biênio que a senhora esteve à frente do comando da casa, a senhora iniciou um processo de modernização. A senhora falava aí das reuniões, das comissões que estão sendo transmitidas na internet, mas há toda uma mudança, inclusive lá da lei do regimento interno, da lei orgânica, para que se possa modernizar o plenário da casa, tudo isso. Houveram algumas pautas que não avançaram. Por exemplo, eu cito aqui uma das que foi muito discutida, que havia um ambiente favorável para aprovação, que não aconteceu, que foi o aumento das cadeiras. A senhora recorda disso. A senhora vê ambiente político, talvez para no ano que vem isso ser colocado em pauta de novo? Porque me parece que é um consenso geral de que o Moarama precisa aumentar, ou pelo menos readequar, diante da lei, essas cadeiras todas aí que nós temos, até para facilitar as votações e tudo isso, não? A questão do aumento das cadeiras, o projeto foi feito no ano passado, mas depois começamos uma discussão com a comunidade e acabamos achando que era melhor deixar parado naquele momento, porque começaram os vereadores, todos haviam assinado, depois começaram a retirar o nome, dizer, não quero mais, porque tem gente que é contra e tal. Então é uma discussão que tem que voltar. Para o presidente colocar novamente na pauta, vai ter que sentar novamente com os demais vereadores, ver se tem votos para aprovar o projeto, precisa de 7 votos. Mas aí ano que vem, depois é ano eleitoral, quer dizer, não vai ter não, ambiente teria político. Que ser em 2019, né? Então, tem ambiente para isso? Tem. 2019 é o ano para discutir e colocar o projeto para análise. Isso não quer dizer que vai ser aprovado ou vai ser reprovado. Precisa colocar. Mas quem vota são os vereadores e os interessados também são os vereadores, não só eles. Nós tivemos recentemente numa reunião, numa inauguração em Serra dos Dourados, até gostaria de destacar, e lá uma das lideranças da Serra dos Dourados, que é um dos nossos distritos, ele disse, olha, nós vamos novamente ficar sem representantes daqui, porque tem os vereadores que tiveram voto lá, mas se vocês não colocarem o projeto e não for aprovado esse projeto, nós queremos que vocês coloquem esse projeto, que vocês aprovem esse projeto para que nós tenhamos chance de eleger um representante dos distritos na próxima eleição. Até me fez uma crítica que eu devia ter colocado no ano passado. Mas eu falei, ainda tem tempo de colocar e podemos analisar novamente. Então, tem esse questionamento, Rodrigo. Mas o presidente, para colocar novamente o tema na discussão, precisa ver se tem apoio dos vereadores, porque depende do voto. Colocar só para dar uma discussão e não dar voto, não adianta. A senhora, claro, como todos os vereadores, e como toda a presidência, sempre enfrenta uma dificuldade ou outra. A falta de diálogo, por exemplo, com o executivo foi um problema enfrentado na gestão? Houve, e eu cito aqui, por exemplo, a gente sempre cita a Casa de Custódia. Poderia ter sido melhor a relação se tivesse ouvido um diálogo maior, na sua opinião? Em alguns aspectos, Rodrigo, a gente tem um entendimento diferente e a gente gostaria de conversar e muitas vezes, diante daquele momento, daquela situação, acaba não podendo expor a nossa opinião, ou ela não é ouvida. A gente expõe. A gente só gostaria que ela fosse ouvida. Muitas vezes parece que tem diálogo quando a gente fala e aquilo, repercute de alguma forma. Positivo e você é ouvido. Eu digo para você o seguinte, o executivo precisa planejar e executar. Precisa ouvir as pessoas, mas muitas vezes o planejamento dele é diferente daquilo que a gente propõe. Então, isso sempre tem. Na nossa relação com as outras pessoas, mesmo na família acontece isso. A gente gostaria que tivesse mais diálogo, mas quando se vê ouvido pelo outro. E em alguns momentos eu gostaria que a gente tivesse sido ouvido, que a nossa casa tivesse sido ouvida. Não foi. Mas acho que ainda não é um assunto que está resolvido, ainda vai haver espaço para isso e quem sabe a gente chegue num consenso com relação a isso. Mas é sempre importante o diálogo. O executivo e o legislativo têm que sempre conversar. Isso não quer dizer que seja sempre nós que vamos... a nossa opinião que vai prevalecer ou a de lá que vai prevalecer. Mas o diálogo é isso, uma hora você ganha e outra hora você tem que se submeter e respeitar a opinião do outro e a decisão. Os poderes são harmônicos, mas independentes. Com certeza. Não? Presidente, no sábado nós tivemos a eleição do novo presidente que assume a casa agora a partir, a posta marcada para o dia 1º, né? Às 9 horas. Às 9 horas da manhã.
E houve uma composição bastante heterogênea, né? O Noel do Pão é um vereador de situação, PSC, muito embora balize os seus votos, não pela liderança da situação, mas ouvindo os seus eleitores, com 2 vereadores de oposição, Júnior, o Vivi e o Matheus Barreto, e com a Ana Novaes, que é uma vereadora conhecida no espectro neutro, podemos colocar assim. E isso, claro, viabilizou o projeto da eleição, e o Noel do Pão foi eleito presidente. Como é que a senhora observa essa eleição do Noel do Pão, que foi, inclusive, seu vice-presidente? Está preparado? Na sua opinião, fará um bom trabalho frente ao Legislativo? Qual a sua avaliação? Quero parabenizar o Noel do Pão e toda a mesa diretora eleita. Com certeza o Noel do Pão fará um bom trabalho. O Noel do Pão representa o trabalhador, o homem simples. Alguns dizem que ele teve 3.013 votos de protesto. Eu digo que pode ser que tenha tido voto de protesto também, mas ele é um cara muito simples, amigo de todo mundo, muito conhecido, representa a maioria da nossa população, que é esse cidadão aí. E ele fará um bom trabalho. Mas digo para você, Rodrigo, ninguém faz um bom trabalho sozinho. Ele vai depender dos demais vereadores para que faça um bom trabalho. E ele tem uma mesa diretora importante com ele, pessoas que têm opinião firme, decisão sobre o que querem. E ele terá o apoio dos demais vereadores também, porque passada a eleição nós temos que nos unir e fazer um bom trabalho. Ele depende também dos servidores da casa, porque tem ali os chefes, as pessoas que comandam. É muito trabalho, então ele vai precisar de todos os servidores da casa e vai precisar do apoio da população também. Passado agora o momento em que cada um diz o que quer em relação a isso, eu acho que dá, eu acho que não dá, agora nós temos que nos unir e trabalhar junto. O Legislativo e o Executivo só fazem um bom trabalho se puder contar com todas as pessoas colaborando. É claro que as opiniões são diferentes, mas precisa da união. Nosso município se une, nós temos um município melhor. Se cada um quer fazer uma promoção pessoal, uma consideração da sua opinião acima da dos outros, todos nós perdemos. Então, o Noel com certeza vai fazer uma boa gestão, ele é um homem trabalhador, simples, mas que está sempre atento, tanto é a votação dele, você mesmo falou aqui, votou com o prefeito quando precisou e quando tinha uma opinião diferente, votou contrário. Ele ouve, né, os eleitores, na verdade ele está às ruas, então ele sempre, pelo que se observa, balizou seus votos, pelo que, principalmente em alguns projetos polêmicos, no que os seus eleitores o recomendavam e não aquilo que o Poder Executivo, a liderança do governo... Exatamente. A bancada ele é o vereador que está o dia todo dia em contato com a população, vai nas casas, está na rua, está nos comércios, as pessoas vão na casa dele, então ele está bem próximo da população e tem ouvido. Agora com a presidência ele vai ter que diminuir um pouco, né, o seu trabalho de trabalho lá é maior, né? Exatamente, de vendedor de pão, mas eu tenho certeza que não vai abandonar por completo. Mas ele tem ouvido a população e as pessoas vão muito também no gabinete dele, tem muito contato com a assessoria dele também. Mas ele vai fazer um bom trabalho sim, Rodrigo, e o que depender da minha ajuda, do meu apoio, ele terá. Agora no período da transição, mas depois também. Tem sido sempre um bom companheiro de trabalho. A Câmara está já fechada externamente, né? A senhora me dizia que internamente o trabalho acontece por conta desse processo de transição que precisa ser feito. Qual que é o período de recesso, para quem eventualmente ainda não teve essa informação? Como é que vai funcionar essa dinâmica até lá a posse e depois do começo do ano que vem? Até o dia 21 a Câmara ainda estará atendendo, mas atendendo só o trabalho interno. Depois disso fica o período fechado, o período de férias, até o dia 6, porque no dia 7 ela reabre. Não teremos as sessões ordinárias, mas... o público será atendido já a partir do dia 7. Então, quem precisar procurar a Câmara, ainda essa semana ainda pode procurar, nós estamos trabalhando internamente, só não temos sessões. Dia 1º damos posse ao novo presidente, ele já assume então a partir do dia 1º, mas a Câmara abre para o atendimento ao público e o trabalho interno no dia 7.
E aí as sessões voltam só em fevereiro, é isso? Só a partir do dia 15 de fevereiro. 15 de Daí fevereiro. é que começamos as sessões ordinárias. Porque nesse período ainda pode ter uma convocação de sessão extraordinária. Podem ocorrer Podem também, né? ocorrer. E daí, nesse período, o presidente é o presidente da comissão representativa. Então, vindo uma convocação, todos os vereadores serão convocados para decidirem a tramitação, se haverá a sessão ou não e como será. Essa comissão já foi formada semana passada. Já foi formada na Quem segunda-feira ficou passada, eu presidente? fiz a convocação. Todos os vereadores. Independente. Todos os vereadores, porque o regimento diz que é um representante da bancada de cada partido. Como nós somos cada um de um partido, formamos a comissão com todos. Eu sou a presidente dessa comissão representativa até o dia 31. Depois do dia 31, eu passo para o grupo dos vereadores que votam e passa a ser o presidente dessa comissão, Noel do Pão. Presidente, obrigado pela sua participação com a gente. A gente teria muito mais assuntos aqui para falar, mas eu estou com um limite de tempo aqui estourado. Obrigado pela gentileza, pela atenção que sempre teve com a gente aqui, principalmente porque a função de vocês é uma função pública e se exige muito, mas ao se exigir muito é preciso ouvir muito também. Como saber o que acontece e definir, ter uma ideia ou ter uma posição, se não ouvi-los? Então, muito obrigado pela atenção, pela transparência, a qual sempre participou com a gente aqui e se manifestou. Eu é que agradeço, Rodrigo, sempre a oportunidade de estar aqui. Agora não estarei mais na mesa diretora, mas como vereadora me coloco à disposição também para todos os esclarecimentos e para falar um pouco do meu trabalho nesse período que vem aí. Agradeço muitíssimo a todos, a rádio, o Guido, a Aline, todos os diretores da rádio e você também. Esse período foi muito importante pelo espaço que vocês nos deram de poder falar do nosso trabalho. E continuamos aí. Não estou agora na mesa, mas estou no time para continuar o nosso trabalho. Muito obrigada. Terá mais 2 anos de muito trabalho, né? Com certeza. Tenho certeza disso. Um abraço. Obrigado à presença da presidente da Câmara e também a Cristiane Jacinto, que é assessora da presidente aqui, fazendo uma avaliação dos trabalhos, né, desses 2 anos aí, falando um pouco também sobre política, né, sobre como ficam as coisas agora. 2 para o meio-dia, vou para o intervalo e volto já para finalizar o programa aqui. Continue com a gente. Bom dia.